Olá, bom dia, Thales Talk na área. Hoje para lá de especial um convidado incrível, referência não só no seu segmento, mas como para todo mundo que admira o mar, as ondas em si. Ricardo Bahia, muito bem-vindo, obrigado por ceder seu espaço aí com nossos inscritos e comigo. Obrigado você, Thales. Estou acompanhando o seu canal aí, estou curtindo muito. Para mim, uma grande honra participar aí da entrevista, ter sido selecionado para participar. Já assisti a entrevista do Marcelo Pedro, do bodyboard, do Alexandre Cruz, do bodyboard, Marcelo Bispo, do Pinguim. E aí fazer parte disso, só lendas aí folclóricas, urbanas aí do surf, né? Dos esportes aquáticos. Você não sabe como eu fico feliz em ouvir uma coisa dessa, assim, porque é a minha maior intenção, assim, é passar coisas boas. Uma internet, às vezes, muito banheira de Nutella, treta da Anitta com a Ludmilla. Não, tem espaço, a gente tem a ferramenta de passar coisas boas, assim, então por que não fazê-las, né? Pô, legal. Super aprovo sua iniciativa e que eu puder contribuir vai ser um prazer. Ó, uma rápida introdução para quem não conhece o Ricardo. Você é recordista mundial, pan-americano e brasileiro. Sim. De apneia. Então, na verdade, assim, eu não sou detentor ainda desses recordes, né? Eu já fiz esses recordes. Eu fiz um recorde, foi mundial, que foi para o Guinness, onde eu fiquei 20 minutos e 21 segundos sem respirar, mas depois de ter inalado oxigênio puro. O ar que a gente respira, ele tem só 21% de oxigênio, então você respirando oxigênio puro, te dá uma vantagem, você consegue ficar muito mais, mas foi um recorde, né? Foi um recorde 20 mundial. minutos é metade de um tempo de futebol, né? É uma coisa... Acho que pouquíssimas pessoas, num dedo de uma mão, você conseguiria contar quantas pessoas fazem isso, né? Então, realmente é uma performance extrema. Esse tipo de recorde só é homologado pelo Guinness, mas respirando o ar normal, esse ar aqui que a gente respira, eu já fiquei mais de 8 minutos. E tem no seu canal, né? Eu vi, por exemplo, hoje, então ainda tem uma música muito legal, que eu não vou contar qual é. O link do canal do Ricardo está aqui na descrição, então você vai lá e veja com seus próprios olhos, não tem truque de edição, não tem Photoshop, é vida real. Isso aí. Então vamos começar do início, como que era o Ricardinho pequeno? Você tinha algum sonho maluco de infância, queria ser astronauta, piloto de Fórmula 1, algo assim? Cara, eu vou te falar que isso até me dá um certo arrepio, né? Assim, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 9 anos de idade e ele sempre foi muito presente na minha vida, assim, como referência do conhecimento, do saber. Então eu sempre perguntava tudo para ele, pai, e eu tinha um interesse já por recorde. Eu queria saber quem era o homem mais alto do mundo, eu queria saber coisas variadas, né? Qual era a pessoa mais forte do mundo, esse tipo de coisa. Talvez até já tenha perguntado para ele quem fica mais tempo sem respirar também, não lembro. E ele me deu como último presente de aniversário, antes dele morrer, um livro dos recordes, o livro Guinness. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria entrar nesse livro, né? E aí eu lembro de eu pegando os gelos, assim, na geladeira, um punhado de gelo, ficava com ele até derreter na mão e falava, aí pai, isso aqui já dá para entrar pro Guinness? Cara, que maneiro, cara! E ele morreu por causa do cigarro. Complicações no pulmão relacionadas a cigarro, fumava muito cedo, desde muito cedo. Então, como ironia, né, até uma coisa legal do destino, eu acabei conseguindo entrar. Nunca me imaginava também que algum dia seria capaz de fazer essas marcas, ter recordes e tudo. Eu sempre me considerei uma pessoa normal, né? E contar um pouco da minha trajetória, você vai entender como eu consegui chegar lá, né? Pô, eu imagino assim, como que deve ter sido, porque todo mundo que é criança brinca às vezes no clube, na praia, na casa de praia do amigo. Vamos ver quem fica mais tempo sem respirar. Você devia bater já todo mundo não, ou foi... Aí que tá. Não é, eu não era essa pessoa, eu era até uma pessoa que tinha bronquite, né? Eu me lembro de ter situações, criança assim, de estar morrendo de falta de ar, indo pra janela, assim, querendo respirar, não conseguia. Aí passei por alguns esportes que me ajudaram, né, a melhorar, natação, mas não fiz muito tempo. Depois eu fui atleta de remo do Vasco, na categoria infantil, por uns 3, 4 anos, assim. E isso me deu uma disciplina de ser atleta, que eu trouxe comigo assim, pro resto da vida, assim, de você treinar focado e tudo.
E aí de lá eu fui pro bodyboard, né? Já pego onda antes de começar a mergulhar. Então assim, sempre tive muito encantamento pelo mar, através do bodyboard. E aí depois, primeira vez que eu botei a máscara e um snorkel foi em Búzios, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade. Nesse dia, cara, eu fiquei apaixonado. Falei, cara, eu quero fazer isso pra minha vida. Eu quero ser... Comecei a pesquisar como eu poderia se inserir na minha vida. Eu vi que tinha a profissão de biólogo marinho. E aí foi aí que eu me dediquei. Desde então, segui nessa carreira. Eu me formei em biologia. Pô, trabalho demais, com biologia marinha cara. também. Me formei, fiz mestrado, doutorado nessa área. Que demais, ó. Vários pontos a destacar. O meu pai é biólogo marinho também, porque ele era na parte de dar aula. Eu também era fascinado assim com tudo que era do mar, eu ficava perguntando, mas principalmente para mim, eu me arrepiei aqui quando você falou, esse momento que parece que tem um antes e depois, né? Um momento que tudo faz sentido, você fala, é isso aqui que eu gosto. Então, independente de todas as experiências que você já teve até aquele momento, isso aqui é o melhor que eu já tive e é isso que eu quero fazer. Isso é bom demais. Eu acho assim, isso não é exclusivo de mim, né? Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de mergulhar num lugar legal. Não é o cara que ir numa água, botar o cara numa água turva, fria, gelada, ele, não quero muito mergulho não, mas se botar numa água clarinha, cheia de vida marinha, essa pessoa é impossível ela não ficar encantada, não se apaixonar. E aí eu fui por esse caminho e comecei a mergulhar sempre que eu tinha oportunidade, muito aqui na Praia Vermelha, na Urca, né? Ali com o meu irmão e um amigo mais velho. E a gente ia indo lá pra, né? Eu comecei bem em Mulambo, né? Assim, com tudo equipamento usado. Tinha comprado no jornal Balcão. Pô, lembra do jornal Balcão? Classificado. Para quem é muito jovem e não sabe, é o OLX de um tempo atrás. Exatamente. E aí eu comprei meu material usado ali, roupa meio rasgada, máscara entrando água, nadadeirinha pequena, que não era muito pra apneia meio. Mas eu fiquei viciado. E naquela época também não tinha previsão, né? Você saber, como tá o mar, vai estar bom, vai estar ruim. Então 90% das vezes a água não estava boa para mergulho, mas eu ia mesmo assim, com chuva, com sol. E isso foi me conectando, né, com esse esporte, que eu sempre achei maravilhoso. Mas mesmo nessa época, se alguém falasse assim para mim, fulano fica 4 minutos sem respirar, eu achava aquilo um absurdo. Então, pô, o cara deve ter ficado ali 7 anos no Tibete meditando. Deve ter alguma coisa especial, não é uma pessoa desse planeta, Exatamente, né? Tinha essa impressão. Até que eu conheci um senhor lá na praia, que se chama Vitor. O cara já tinha mais de 50 anos, era um grande caçador submarino, tinha uma apneia incrível. E ele me chamou para participar de uma competição. E eu achei que para participar dessa competição eu tinha que ter uma performance mínima, um tempo mínimo. Ele explicou que não, que você pode ir igual você vai para uma maratona, você não precisa ir para ganhar do queniano, você vai para se superar, né? E aí eu entrei nesse mundo de competição e ali mudou a minha vida, foi a parte que mudou, que eu fiquei viciado no esporte. Ele me ensinou algumas técnicas, eu comecei a treinar, passei dos 4 minutos, que era aquela marca que eu achava impossível. Fui ver na internet os resultados de competições e via que muita gente ganhava campeonatos com essas marcas, 4, 5 minutos. Aí eu falei, acho que eu estou no esporte certo, eu vou aproveitar que eu estou novo, isso eu já estava com uns 19 anos já, aproveitar que estou novo, vou me dedicar, e foi assim que eu segui. Aí comecei a fazer cursos, pesquisar muito, que a apneia é um esporte que exige muito estudo. Por exemplo, futebol, você joga uma pelada agora de manhã, à noite você não vai pesquisar se inventaram um drible novo, uma jogada nova, só se for muito adicto mesmo. Mas na apneia isso é o tempo inteiro, porque às vezes você descobre o pulo do gato, uma coisa ali que vai mudar o seu metabolismo, vai fazer você economizar oxigênio, um alimento especial, um treino diferente, uma técnica de respiração. E aí você está constantemente buscando, pesquisando fisiologia, estudando o tempo inteiro. Pô, porque esses detalhes fazem a diferença, né? A gente já vê a disciplina que você pegou no remo, de aprimoramento constante, de ir todo dia, faça chuva ou faça sol. E acho que tudo na vida, nada vem de mão beijada, assim, né? A gente tem que se dedicar. Às vezes, se você encontrou já a sua paixão e vê que você é bom naquilo, aí então você vai pesquisar mais, e quanto mais você pesquisa, melhor
performance você tem e vira uma bola de neve super do bem, assim, né? Exatamente. E você tocou no ponto, acho que é o principal, que é a paixão. É você fazer aquilo sem esperar tanto o reconhecimento. Você fazer porque você ama. Porque esse reconhecimento, cedo ou tarde, ele vai vir. De alguma forma, você vai receber isso de volta do universo, ele vai te ajudar. Se você gosta mesmo daquilo, segue e assume o compromisso com você mesmo, de que aquilo é a sua paixão, a sua vida, que você vai se dedicar àquilo, as coisas começam a naturalmente acontecer. Até o fato de eu estar aqui hoje tem a ver com essa conexão, eu diria assim. Sim, eu acredito. Eu agora, mais do que nunca, eu estou muito conectado, estou treinando direto, eu tive a oportunidade de entrar para a Marinha como atleta da Marinha, então eu tenho a chance de ficar só treinando e isso está me trazendo essas boas oportunidades. Poxa, que legal, assim, você era já um competidor, só que o bodyboard foi ficando meio de lado, porém a sua capacidade de apneia lhe levou a enfrentar mares maiores, você diria assim, ou nem tanto, você se sentiu mais confiante? Não, com certeza. Quando eu comecei a evoluir na apneia, assim, o caldo para mim também sempre foi um tabu, tá? Não vou dizer assim, que eu surfava mar grande, tranquilão, não. Mas quando eu comecei a melhorar na apneia, eu fui vendo assim que, poxa, se eu tô com as melhores marcas de apneia aqui do Brasil, então por que eu não posso suportar os caldos também que a gente tem aqui, né? O que vai me impedir de suportar esses caldos? E aí eu fui entendendo, né, cada vez mais sobre o caldo, até porque eu não sou muito bom tecnicamente falando, então eu acabo tomando muito caldo também por conta disso. Então quando eu vou cair no mar grande, não é vou surfar 100% das ondas e sair ileso, eu sempre vou tomar um caldo. E aí eu comecei a até desenvolver técnicas para suportar ele de outra forma, porque é o que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, né? Você vê os caldos piores, das piores ondas do mundo. Kailane teve agora no Nazaré, ele documentou ele mesmo tomando as vacas. E as vacas assustadoras. E quando você via, a vaca durava, eu cronometrei no relógio, as vacas duravam 10 segundos, 15 segundos no extremo, né, das séries. E por que é tão difícil você aguentar, né, 15 segundos? Aí é aquilo que eu estava falando um pouco com você. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim, vou te dar uma vaca de 10 segundos, vou ficar segurando seu pé aqui embaixo d'água 10 segundos. Você está sob controle na sua mente, você sabe que depois de 10 segundos aquilo vai acabar. Outra coisa é você ver aquela morre gigante, quebrando na sua cabeça, e que você não sabe se vai durar 10 ou mais segundos e começa a entrar no desespero. E isso que torna o caldo difícil. Aí tem aquelas técnicas, né, que eu já comentei também. Outra coisa que deixa o caldo muito difícil, quando a onda vem, encharca o seu nariz, né? E aí você solta o ar todo, você acaba soltando o ar que está entrando no seu nariz, e aí você fica na pior condição para enfrentar o caldo, que é sem ar nos pulmões, onde falta oxigênio, você diminui sua flutuabilidade, percepção do gás carbônico, que é o que provoca a vontade de respirar, aumenta, né? Porque você tem pouca diluição do gás carbônico, então você fica na condição pior para enfrentar o caldo. E aí tem umas técnicas que depois, quem quiser ver, procurar no canal. Tem tanto no canal do Ricardo, tem no IGTV também. Uma técnica simples, mas muito eficaz. Eu pessoalmente já usei, já me tirou de roubadas, assim. E incrível, porque esse ponto do caldo é muito físico e mental. E acredito que muitas vezes o mental ele influencia mais, né? Porque ficar 30 segundos sem respirar numa piscina a gente fica. Agora em Nazaré com uma espuma de 6 metros, qualquer um segundo você já acha, morri. O psicológico abala e a gente... aí a adrenalina vem, se aumenta a sua frequência cardíaca, o consumo de oxigênio aumenta, o desespero. Então você ter o racional de que você é capaz, você está treinado para aquela situação, você domina as técnicas e tudo, você se sente seguro para fazer, aquilo muda todo o panorama, né, dessa situação difícil. Fica a dica aí para os amigos, principalmente os jovens que estão querendo pegar ondas maiores. Se você está preparado física e mentalmente, não vai cometer nenhuma loucura, mas também não precisa puxar o bico. Você é sim capaz, às vezes outras pessoas não vão falar para você não ir, você vai ficar naquela coisa e tal, mas eu
recentemente tenho pego ondas um pouco maiores assim, e a minha própria esposa, que nem é do surf, falou: tá, se os outros fazem, você faz também. Aí eu parei para pensar assim, falo, treino todo dia, amo isso aqui, vou mesmo. Então, tipo, peguei uma prancha usada, uma 6,8, que dá um pouco mais de remado, e vou te falar que eu tô amarradão assim de não ter passado nenhum sufoco, porque as ondas aqui do Rio de Janeiro são, quando tá grande, são absurdamente fortes, assim, não é aquela coisa com canal, você entra tranquilo e tal, aqui é aquele lip que vem te esmagando, querendo te engolir, mas você acreditando em si mesmo, assim, é meio caminho andado. Com certeza. E aí, até uma coisa que ajuda a dar essa confiança é você lembrar que esses caldos, eu diria que seria muito raro uma ocasião que um caldo vai levar você a um apagamento por falta de oxigênio. O tempo do caldo geralmente não é suficiente para te levar a um apagamento por falta de oxigênio no cérebro. Precisaria de um tempo um pouco maior. Então, geralmente, quando tem acidente no surf que leva a apagamentos e, consequentemente, afogamento, é quando a pessoa bate na prancha, bate no fundo, ou então a vaca, né, rodou ela de uma maneira de mau jeito e tal. Isso que geralmente leva o apagamento. Claro que é outra situação. Mas só de você saber, então, que você tem a apneia para segurar, isso já pode te dar mais uma tranquilidade. Ricardo, você comentou que é atleta da Marinha, é uma coisa que nosso país, infelizmente, não tem muito apoio aos atletas nacionais, né? Como que é viver do esporte? Você falou que está muito feliz, está empolgado. Sua rotina de treinos, porque acredito que quando você chega nesse nível de performance, é tudo uma equipe multidisciplinar, deve ter alimentação, descanso, porque descanso faz parte do treino também, Sim. né? Esse eu acho que é uma das maiores dificuldades da apneia, assim, porque diferente de outros esportes olímpicos, a apneia infelizmente ainda não é um esporte olímpico, espero que em breve seja. Você já tem muito conhecimento científico por trás, então que vão definir os métodos de treino, né, tudo embasado cientificamente. Você é profissional de educação física, né? Não, eu sou do turismo, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, você vai numa academia e o professor te passa uma série, né, sei lá, de 8 a 12 repetições, daquilo tem uma ciência por trás. Tiveram vários estudos que demonstraram que para o cara ganhar força, hipertrofia, sei lá, ele tem que fazer aquilo, que é melhor ele fazer 8 a 12 do que ele fazer, sei lá, 30 repetições com menos carga. E na apneia isso ainda está sendo desenvolvido a partir do resultado dos próprios atletas. Então os atletas acabam, muitos deles não têm técnico, né, eles treinam por conta própria, que é um pouco o meu caso. Então, e vão seguindo os métodos dos campeões. Então assim, pô, o fulano quebrou o recorde mundial de apneia estática. Pô, como é que fulano treina? Pode nem ser o melhor método, mas ele tem uma prova, né, que aquilo dá um resultado. Aí a gente acaba seguindo esses métodos. E às vezes um erro muito comum até de quem está super empolgado para treinar é até treinar demais. E não respeitar a questão do descanso, que é quando o seu corpo se regenera mais forte. Então tem que tomar muito cuidado para não treinar demais, não sobrecarregar, porque você está estressando o seu corpo, né? Você entra em apneia, você está diminuindo o oxigênio, aumentando o gás carbônico, modificando a acidez do seu sangue com excesso de gás carbônico. É um estresse metabólico que faz, muitas vezes, um estresse também do sistema nervoso, né? Pô, se você treinar demais ou muito duro, o tempo inteiro, pode, em pouco tempo, ao invés de você evoluir, você começa a regredir, que entra no overtraining. Overtraining, né? É famoso, assim, nossa, muito legal. Você, então, logicamente com outros atletas, está fazendo a história, assim, né? Daqui a 10 anos as pessoas vão ver, ó, isso aqui deu certo, não, isso aqui já deu errado. Então, deve ser muito empolgante você estar no meio disso e não sei se você está registrando, também o próprio canal faz esse registro, assim, porque é uma coisa que vai ficar aí. Depois você pode ser treinador de novas gerações e tal. O bacana da apneia, assim, que tem várias modalidades, várias disciplinas, né? Desde a apneia estática, a apneia dinâmica, que é atravessar a piscina embaixo d'água, com nadadeira, sem nadadeira, de profundidade, com nadadeira monofin, que é tipo um rabo de golfinho, com nadadeira tradicional, bifin, bipalma.
puxando o cabo, enfim, tem um mundo. Então até quando você tem sempre muita margem de evolução, porque são tantas variáveis que interferem na sua performance, desde a sua alimentação que você comeu de rotina ou nas últimas 24 horas, se você fez jejum, se você não fez, a sua técnica de respiração, como está a sua batida de perna, seu streamline, um monte de detalhe que faz toda a diferença na performance. E até você aperfeiçoar todos esses detalhes a seu favor é virtualmente impossível. Então você sempre tem como evoluir. E é um esporte que, mesmo você começando tarde, você tem chance de progredir muito rápido. Então tem vários casos na história da apneia de pessoas que começaram com 30, 40 anos e poucos anos já se tornaram campeões mundiais. Caraca, pô, que Eu acho que legal, só tem paralelo isso no tiro esportivo, né? O cara descobriu que ele tem uma boa pontaria com 50 anos, aí ele começa a tirar e vira um campeão. Fora isso, pô, futebol, se o cara começar a jogar bola com 30 anos, não vai fazer nem 2 embaixadinhas. Então tem esse lado interessante, e tem o lado interessante também de ser um esporte muito longevo. Então tem atletas em topo da carreira com tem o topo da carreira com 60 anos de idade, batendo recorde e tudo. Uma evolução constante, assim, né? Você tem algumas pessoas que serviram de referência para você, além do rapaz da Urca? Com certeza. Na verdade, assim, várias pessoas. Aí quando eu comecei a viajar, a participar de competições, né? Eu fui conhecendo, foi abrindo muito a minha cabeça. Porque antes eu tinha uma ideia de que o apneísta era aquele padrão ali do Mediterrâneo, né? Que são uma escola muito forte do mergulho e apneia. São os franceses, italianos, os gregos, né? Que são pessoas esbeltas, né? Esguias, magro, alto, caixa torácica grande. E eu achava que para você ser um bom apneísta, você tinha que ter mais ou menos esse biotipo. Eu até ficava ali me olhando, né, no espelho e falava, pô, será que eu pareço com aquele campeão lá, que é assim? Será que eu tenho chance, né? Porque é muito difícil você... O mais desafiador é você acreditar na sua própria capacidade. Que a única maneira de você tem de bater um recorde, chegar... Você tem que acreditar em você mesmo, senão você nem treina para aquilo. Se você acha que você não é capaz, para que você está treinando, né? Então, eu conheci pessoas ao redor do mundo que mudaram essa minha visão. Então, você vê, às vezes, uma senhora lá do Havaí, que a mulher é uma senhorinha, até meio fora de forma, assim, que tu olha, a mulher era recordista, descia fundo pra caramba, profundidade que eu nunca imaginei que daria para chegar um dia. Você vai vendo, o cara que foi campeão mundial, cara com 50 anos, a barriguinha de chope, porque é muito mais mental, é muito mais técnico, entendeu? Nossa, você tocou num ponto que eu assino embaixo assim com força. Eu tenho um colega, para dar um exemplo, normal, igual você pegar uma pessoa que está andando aqui, surfa de vez em quando, não vai para academia e ele faz vídeos, né? Ele tem uma produtora de audiovisual, pintou um trabalho assim para daqui a uma semana de subir o Kilimanjaro. Aí ele foi e subiu. E você vê, ele sem preparo, mas com um mental forte, mental de estou aqui trabalhando, eu preciso fazer isso, preciso também do dinheiro e tal. Ele fez, existem super atletas às vezes que se preparam muito e na metade do caminho não conseguem. Sim. Então a mente ela é muito forte, muito né? poderosa. E assim, eu diria que na apneia eu já vivenciei isso. Numa época que eu estava fazendo estava entre 6 e 7 minutos. Quando eu chegava perto de 7 minutos, eu saía quase apagando, no limite. Aliás, é algo até que a gente tem que deixar bem claro aí pro pessoal, nunca treinar sozinho a apneia. Porque se você apagar, você corre risco de se afogar bem perigoso, e né? morrer. Então você tem que treinar sempre alguém acompanhando, alguém que saiba fazer a segurança, para no caso de um apagamento, essa pessoa te socorrer, né? Mas eu estava treinando, eu saía sambando, né? Que é o limite de você quase apagar. Quando falta oxigênio no cérebro ali, você fica assim, perde o controle motor. E aí já é o sinal que você está muito no limite. E eu estava treinando, fazia 6h40, 6h50 e quase apagando. Recorde brasileiro na época era 7 minutos e 11. Aí eu concluí que eu estava no meu limite fisiológico. Falei, daqui, eu mudava a alimentação, mudava treino, mudava tudo. Chegava e ia tentar de novo a mesma coisa.
Aí uma vez aquele Vitor, que é o senhor lá da Praia Vermelha que eu comecei a treinar, ele na minha frente, eu nunca tinha visto ninguém passar de 7 minutos. Ele na minha frente um dia num treino ele fez 7 minutos e pouquinho. Cara, no mesmo dia eu consegui passar. Então era prova de que realmente era coisa da minha cabeça, de eu não acreditar, eu achava que não dava. Então quando alguém me mostrou que era possível, abriu a minha mente, né? Pô, que exemplo maneiro, demais, assim, incrível. Realmente dizem que o sucesso deixa rastro e você pode seguir a trilha do sucesso. Você viu que é possível, falou, ele não tem 3 braços, tem 2 corações, se ele fez, eu faço também, né? E assim tem na história do esporte vários exemplos. Na própria apneia tinha um recorde que era tido humanamente impossível. Os fisiologistas calcularam que nossos pulmões eles vão sendo comprimidos com a pressão, que quem tentasse passar de 30 metros de profundidade, quiçá 50 metros, iria morrer porque o pulmão iria colabar. E aí os apneístas lá da década de 60, o fundador dessa marca aqui, a Cobra, o Américo Santarelli, ele foi um dos primeiros, ele conseguiu passar dos 40 metros aqui perto da Ilha Redonda. E aí provou que era possível. Depois veio, não sei se você teve a oportunidade de ver o filme Imensidão Azul. Não. Mas verei. Imensidão Azul. Imensidão Azul. Quem não viu, vê que é um filme sensacional. Conta a história de 2 apneístas, grandes apneístas, né? O Enzo Maiorca e o Jack Mayol. Na época eles estavam disputando os recordes mundiais de profundidade. Essa porra desse velho não bota gelo, mano. E aí o Enzo Maiorca conseguiu romper a barreira dos 50 metros de profundidade, que foi um feito extraordinário para a época. Hoje, chuta quanto é o recorde mundial de profundidade? 50, não sei, 60, desceu 10 metros. 214 metros. 4 vezes mais ainda. Então uma marca tida impossível há 4 décadas atrás, hoje foi quadruplicada, entendeu? E aí, claro, foram descobrindo que a gente tem certas adaptações fisiológicas que permitem você avançar em profundidade sem acontecer isso, né, com os pulmões. Mas é incrível, né? Você vê como hoje pode ser que a gente esteja ainda em vários... Até um exemplo do surf, você tem uma audiência muito do surf. Pô, há 20 anos atrás, quem mandava um aéreo no surf? Verdade. Hoje em dia, o Chumbinho mandou aéreo em Nazaré. Pô. Coisa absurda. Às vezes os moleques com pouquinho tempo de surf já tem outras referências, já tem vídeo, já tem toda uma coisa que antigamente não tinha, mas... É isso, é referência. A gente já não começa do zero, né? Quando alguém mostra um caminho, o pioneirismo é um pouco mais difícil. Depois que o pioneiro mostra que é possível, que dá para subir o Everest, aí vem a galera atrás. Verdade. O Kalani Latanzi surfou agora de body surf em Nazaré. Tipo, primeiro que antes nem se surfava aquela onda. Agora o cara foi sem prancha, com o corpo. Tá realmente botando o sarrafo lá em cima. Provavelmente daqui a pouco vai vir alguém, aí ele vai querer superar. E essa competitividade é legal para o esporte, é legal para o mundo vai também, evoluir. né? Pode ter certeza que daqui a, sei lá, talvez 30 anos, já não vai ser só o Kalani e meia dúzia, vai ter uma galera, muito mais gente que foi, mas essas pessoas estão sendo responsáveis, né, por esse pioneirismo que estão carregando, arrastando o resto atrás. Verdade. Ricardo, você já viajou muito para competir. Fala um pouco aí dos locais que você já foi. Provavelmente são paradisíacos, né? E quais foram os seus favoritos aí que você queira destacar? Cara, então, eu já viajei assim, razoavelmente, mas não muito, né? Mas assim, já estive em lugares bem legais. Eu venho de uma família que não posso te chamar humilde, completamente humilde, classe média baixa, assim, e que não tinha o hábito de viajar. Então eu lembro de eu pegando as revistas de mergulho, folheando aquelas páginas, aquela água transparente, aquele mar caribenho, aquela vida marinha, eu ficava aquilo alucinante e achava que isso seria impossível na minha vida, um dia ir num lugar desse. E eu tive o sonho já realizado de alguns desses lugares, já tive no Mar Vermelho, no Egito. O Egito é uma meca do freedive, né, da apneia, então um lugar que tem muita competição, principalmente para profundidade, né, mergulho em profundidade. Você tem condição fácil, né? Você sai a poucos metros da costa, você já tem logo uma barreira de
de coral, um recife de coral, né? Sei lá, de 100, 200 metros de extensão, depois você já tem uma profundidade ali que baixa de 100 metros. Aqui, para você, por exemplo, achar 100 metros de profundidade no rio, Tem que pegar barco. tem que pegar um barco, navegar milhas e milhas para fora, que a nossa plataforma continental é muito extensa, né? Então, tive lá, um lugar assim, de coral, de vida marinha alucinante. No Caribe também, em alguns lugares. Cozumel, que acho que é um lugar mais bonito que eu já fui, assim, mergulhar assim na correnteza, o barco soltar aqui, você vir em apneia, ficar literalmente voando e a correnteza te levando e você só ajustando, né, a sua profundidade ali, como se estivesse planando, fazendo um wingsuit, assim, Nossa, né? que demais. Vendo aquele coral inteiro, aquele recife de coral enorme, vida marinha pra caramba, peixe pra caramba, tudo que é vida. E quando você está bem treinado, você desfruta mais desse tipo de mergulho, né? Da mergulho em apneia. Não fica com aquela ansiedade para subir, né? Pra Exatamente. Então, a maior recompensa do treino de apneia, o treino de apneia em si, ele é duro. É difícil, né? Você ficar sem respirar, é uma situação que é contra, é anti seu instinto natural, né? Você ficar sem respirar. Mas quando você depois usufrui disso fazendo uma pesca submarina ou então mergulho recreativo, aí não tem preço. Você, além de bodyboarder, profissional de elite, também faz a pesca. Isso deve ser... Não, bodyboarder não. Não, você pega não, e joga de bodyboarder profissional não é profissional. Pratica o bodyboard, também curte a pesca. A pesca você consegue aliar tanto o seu treino da sua apneia, como o prazer, né? Porque deve ser um contato com a natureza, assim. Até a gente estava conversando antes de ligar a câmera, que é aquele instinto básico, né, de caçar a sua própria comida e você tá naquele ambiente e vê cada sutileza, você se sente assim, sai da Babilônia, né, da cidade grande, né? Eu tava falando para você, a gente, assim, maior parte da nossa evolução, até 10 mil anos atrás, né? Desde quando, antes da gente ser mamífero, a gente era réptil, outros animais, a gente sempre viveu como caçadores-coletores, né? De 10 mil anos para cá, depois da Revolução Agrícola, que a gente passou a se estabilizar em locais, ficar cultivando e não ir muito se aventurar em caçar, coletar, embora a gente ainda tenha povos que vivam assim, né? Então todo o nosso sistema de recompensa do nosso cérebro, nosso circuito dopaminérgico ali, de estímulo, né, de recompensa, ele está muito configurado, muito programado pela evolução para ter essa satisfação quando você sai para pescar, pega o seu próprio peixe e leva para casa para comer. Então isso gera uma recompensa assim, que é inigualável. O contato com a natureza, você pegar o seu próprio peixe, o seu próprio alimento, que nada que a modernidade tenha de tecnologia, assim, a gente estava falando do iPhone e tal, não vai te satisfazer da mesma forma. Exato, eu vejo assim que essa pandemia, ela foi muito ruim em alguns pontos, mas a evolução que deu, assim, parece que em um ano a gente evoluiu 10 anos. Está tendo muito o êxodo de cidades grandes para cidades pequenas, para ter qualidade de vida, ter contato com os animais, com a natureza. As pessoas repensaram e falaram, é isso mesmo que eu quero? É fumaça, escritório, engarrafamento, segunda marcha, pressão, tipo, nem tanto. Dinheiro é bom sim, mas uma qualidade de vida é uma coisa que está muito em voga e ainda bem que está, né? Porque... Ó, só que até se tira esse cheiro da marisia, a água é um pouco mais fria, né? Hoje a água acho que deve estar fria. Você já sente aqui, ó, a brisa marítima. Isso gera uma satisfação que a gente não percebe. Mas só da gente ter passado por aqui hoje no nosso dia já mudou nossa carga de estresse, já mudou um monte de coisa, organicamente falando, que a gente nem se dá conta. Então, quando a gente está em contato com a natureza, quem pega onda sabe muito bem disso, quem faz trilha, quem vai para cachoeira, todo mundo sabe da importância, né, de estar em contato com a natureza. E quando você vai fazer uma pesca submarina, você sai, às vezes, 4 horas da manhã e só volta às 7 horas da noite. Fica o dia inteiro no mar, o dia inteiro. E você olha o quê? Já acabou o dia? É muito maneiro. Os coaches de alta performance chamam o estado de flow. Você está tão
envolvido naquilo, você não vê o tempo passar, você não sente sede, não sente fome. Igual quando a gente era criança e estava na hora do recreio, quando vê, acabou, não acredito, era o melhor momento do nosso dia, assim. E tem que fazer essa pergunta, não tem, veio na cabeça, acho que todo mundo aí deve estar pensando na pesca submarina. Já teve algum encontro com tubarões aí? Já. Lá mesmo em Playa del Carmen, tem uns tubarões lá que eles são meio quase domesticados pelo turismo subaquático lá da região, que eu acho que eles alimentam, né, os mergulhadores scuba de cilindro. E então quando o tubarão, eu estava fazendo pesca submarina, tem áreas lá que são protegidas, que você não pode pescar, e tem áreas que você pode pescar. Então quando o tubarão vê mergulhador, que é aquele cabeça chata, é o mesmo que ataca lá em Recife. Lá em Recife. Ele já fica te rodeando para pegar o seu peixe. Então se você demole, ele te respeita. Você também é grande, né? Eu tenho 1,90 m, minha nadadeira tem pelo menos mais um metro de extensão. Então eu sou uma criatura ali de pelo menos uns 3 metros quase, né? Então o predador tende a atacar presas um pouco menores que ele, mas mesmo tubarão de 2, quase 3 metros, a presença dele ali acho que de tanto ver Discovery, tanto você não fica tão assustado, né? Que você vê muito contato, mergulhador, sabe que é raríssimo o caso de um tubarão chegar a atacar um mergulhador do nada. Mas não comigo, mas um amigo meu pegou um peixe e ele foi lá e atacou o peixe do... Caraca, essa é uma história para contar para os netos. Ah, não, vovô pescava, só que aí teve um dia que eu peguei o peixe, o tubarão veio e comeu o meu peixe. Caraca! Esses pescadores passam por isso direto, assim, eu não tive muito esse tipo de aventura, mas conheço vários amigos que já passaram por isso. Que demais! Isso é viver a vida a seu máximo, gostei dessa. Agora sim, você tem que sempre se respeitar. Esses dias mesmo, aqui nas ilhas, estava com um amigo, Alan, apareceu uma orca do lado dele, assim. Ela com filhote, ela foi lá dar um confere. Não tem registro de ataque de orca que eu saiba a ser humano sem ser em cativeiro, né? No ambiente natural não há registro. Mas é um bicho que a gente sabe o potencial dele com o que ela faz com os outros animais que ela preda. Foca, até golfinho esses dias eu vi uma orca comendo um golfinho. Então, se ela confundir a roupa de mergulho ali, né? Sei lá. E nós que estamos no habitat deles ali, né? Nossa, que experiência. Esse é um dia para você voltar. Aí vai dormir em casa e pensa, nossa, o que eu fiz hoje? Eu tava pescando e passou uma orca do meu lado. Caraca. Aqui no Rio de Janeiro, cara, é incrível assim a diversidade marinha. Você vai assim até, Fernando de Noronha, lugar alucinante, né? Tem água clara pra caramba, transparente e tal. Tem os grandes, né, peixes, tubarões e tudo. Mas a diversidade marinha aqui no Rio de Janeiro, ela alia, então, espécies que têm afinidade desde águas mais quentes, né, regiões mais tropicais, até águas subtropicais, meio temperadas ali, água da ressurgência. Então mistura. Tem época do ano que você vai ver determinadas espécies, tem época do ano que você vai ver outras. Às vezes mistura a água toda e você vê um monte de espécies. Então é muita vida marinha, muito legal aqui. Tem assim, a diversidade de peixe, de arraias, tartarugas. Que demais. Maneiro. Hoje eu vi uma tartaruga, estava nadando em Ipanema, foi uma das maiores que eu já vi, mas eu não consegui filmar. Ela era grande, só de cabeça era isso aqui, eu tomei um susto, eu falei, caraca! Aí até o fã, o Man at Water, deu a dica, ó, se você quer registrar uma imagem com a tartaruga, você não pode fazer movimentos bruscos, chega tranquilo e tal. Eu fiquei tentando, mas não consegui fazer essa imagem, mas que foi um encontro lindo, foi. Geralmente você tem que fingir que você não está muito afim dela. Olha para outro lado, finge que você... É igual o garçom quando você quer fazer o pedido, né? Já viu aquele? Já. Aquele porta dos fundos. É um dos meus favoritos. É igual o garçom. O garçom te olhou, tu não olha para ele não. Para ele te atender aqui no Rio, tem que fazer um docezinho. Tartaruga é a mesma coisa. Fingir que você não tá vendo, não tá ligando, aí ela vem curiosa ali, se sente mais à vontade. Porque ela já sabe instintivamente comportamento de predador. E o predador, quando está interessado, fica meio focado nela. Tudo faz sentido. Você falou do ponto da ressurgência. Ressurgência, para quem não sabe, é o que deixa a água bem gelada, né? E essa primavera tiveram dias aqui no Rio que, nossa,
Tava a temperatura de isopor de churrasco, aquele que você vai pegar cerveja lá no fundo e congela. Eu acho que, olha, deve ter batido uns 15 graus aqui, que pro Rio é muito gelado. Eu consegui ficar 40 minutos na água de John. Então, o que é você, sendo mestre da área, o que é esse fenômeno? Cara, então, tem os ventos, né? Principalmente quando venta nordeste, lá na região de Cabo Frio, Arraial do Cabo, e da própria topografia, né, do relevo submarino ali, daquela região, favorece que uma corrente lá, que vem lá da Antártica, subantártica, e ela é rica em nutrientes também, né? Então ela aflora, ela sobe nessa região, dependendo do regime de ventos oceanográficos ali. Ela aflora, né? E essa água, principalmente quando você vê depois corrente de leste, ondulação, ventos de leste, ondulação de leste, vem trazendo essa água para cá. Então é uma água mais fria. Acaba estimulando muito a produção de peixe lá, porque é muito nutriente, então vem muitos peixes, muitas algas se proliferam, aí vem os peixes comer as algas, vem os peixes maiores comer outros peixes menores. Mas depois essa água, às vezes, dependendo do vento, ela vem para cá. E geralmente quando vem para cá já não vem muito boa, assim, também vem muito fria, vem meio turva também, arrastando a água costeira, né? Aquela cor de caldo de cana, assim, né? Obrigado aí pela aula. Ricardo, aqui no Rio, qual o seu ponto favorito para mergulhar, para treinar e para pescar? Então, vamos lá. Para mergulho, cara, então cada lugar aqui é muito especial porque tem vários hábitats diferentes. Você tem desde a Baía de Guanabara, com as suas peculiaridades, que apesar da água ser mais turva, tem uma vida marinha também muito exuberante, que a gente nem imagina. Tem muitos peixes, muitas espécies que vivem ali, usam ali como berçário, né? Tem grandes espécies que vão para lá para se reproduzir, né? Então você vê muita diversidade diferente. Mas eu gosto muito das Ilhas Cagarras, né? Cagarras hoje é uma área de conservação, é um monumento natural das Ilhas Cagarras. E é permitida a pesca, mas a 10 metros afastado da pedra, da rocha. Então ali a Ilha Redonda é muito bonita, que geralmente a água está muito clara. Um mergulho alucinante, que poucos cariocas aproveitam, desfrutam disso, né? Tem que conhecer. Até mesmo aqui no Posto 6 tem barcos que saem, tem um camarada aqui, o Luiz Cação. Quem puder depois vem aí, procura ele, que ele leva para passear lá, é muito maneiro. Leva para cumprir o passeio nas Cagarras. Eu gosto muito de mergulhar em Ipanema. Tem a laje de Ipanema, que o pessoal pega onda, mas ali é um lugar alucinante. Quando a água está clara, é difícil da água, mas quando está clara, tem muito peixe. Tem o próprio emissário submarino de Ipanema. Em teoria não pode mergulhar lá, né? Mas o pessoal mergulha, que forma um naufrágio, um recife artificial. Então tem muita vida marinha ali que vai incrustando e vai atraindo outros peixes. Então é um lugar que tem muito robalo. É um lugar legal, assim, fácil acesso, né? Assim, é um mergulho, eu diria, avançado, né? É meio fundo, mas você para ali, vai andando e sai da praia, entendeu? Não precisa pegar barca, não precisa de nada. Aí tem a reserva, a praia, você também pode sair na praia lá da Barra, tem umas lajes lá, um monte de lajes que dá pra você sair nadando. Mas esses lugares já são mergulhos um pouco mais avançados, porque tem correnteza, tem lugar mais fácil para sair da costeira, assim, eu diria que ou aqui mesmo, né, vir nadando, embora não tenha muita coisa para ver, mas a Praia Vermelha, quando a água está clara, é muito legal. Eu já fui lá algumas vezes, eu adoro também. Geralmente tem tartaruga aqui. Tartaruga, polvo, arraia. Eu já vi até leão marinho lá uma vez. Caraca, que demais. Pareceu perdido, assim, mas... Caraca, gostei. Ricardo, chegando agora mais pro final, vou fazer aquelas rapidinhas, assim. Você, como hobby do bodyboard, qual foi o pico que você mais gostou de desbravar? Cara, assim, eu gosto muito da Praia de São Conrado, né? Assim, que eu acho que mais constante de momentos incríveis que tem é lá. Assim, que você pega tubo, a galera super maneira, pô, a vibe muito boa, a onda muito, muito boa. E eu não viajei muito para surfar, infelizmente. Assim, aqui no Brasil, eu gosto de lá, gosto do Leme,
Fernando de Noronha, que, porra, a vibe lá também é alucinante, né? Pô, muito maneiro. Acho que Fernando de Noronha, pela vibe, né, do lugar. Pô, lá é incrível, realmente a cacimba é aquela, não dá sempre perfeito, mas quando dá é absurdo. Absurdo. E todo o visual, né, mas ali, né, acho que nem conta, né, que é uma situação meio... Eu tenho um sonho de um dia pegar lá de trás na laje, cara, mas Eu já peguei. Eita, caraca. Tem até a terceira laje, né, que às vezes quebra. Tem umas lajes mais intermediárias. Eu já peguei até, acho que a segunda, não lembro. Eu peguei, cara. É maneiro. Mas às vezes o pessoal fica lá na laje pegando a onda espumada. E aí às vezes formam uma outra no inside, que é mais buraco, que é mais pro bodyboard. Que é melhor, Que é melhor pro bodyboard, você se arrisca mais, porque você corre o risco de vir uma e tomar na cabeça. Então a galera prefere ir lá para trás e ficar garantido ali, não vai tomar. Mas se você se arriscar um pouco, ficar mais perto, você pode pegar uma intermediária ali muito maneira. É aquele sonho, né, de pegar uma lá de trás, ela no inside dar um tubão, você pegar a onda da vida e falar, pronto, agora eu posso ir pra casa e tal. Eu já vi um pessoal pegando lá de surf, tirando cada tubo, de filme mesmo, isso é alucinante. E você tem algum livro que tenha te marcado, que você queira recomendar aí para os nossos inscritos? Cara, tem um livro assim que acho que para quem é da biologia é um livro que rompe muito, muda muito a sua forma de pensar o mundo, que eu gosto muito, que é o Gene Egoísta, do Richard Dawkins. O Gene Egoísta, que é um livro assim que você vai ver, cara, vai mudar completamente a sua forma de pensar o mundo. Se você conseguir entender o que está ali, que às vezes é um pouco denso, se você não tiver um background de biologia, mas a parada é alucinante. E outro que eu li recentemente que eu gostei muito, é do Yuval Noah Harari, que é o Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu gostei muito dessa. Esse eu li também, você eu gostou? Gostei. Como você falou, é denso, não é uma leitura muito fluida, assim. Principalmente no início, né, que ele fala de uns aspectos mais antropológicos da humanidade e tal. Um pouco difícil no início, mas depois vai fluindo. E são livros que... livro é uma das poucas coisas que pode fazer você mudar completamente quem você é da noite para o dia. Você lê um livro, hoje você é capaz de mudar completamente sua visão de mundo, tudo. Então, isso na pandemia eu aproveitei para ler bastante. Tento manter esse hábito, às vezes é difícil você fugir, né? Na rede social fica ali, né? É cômodo, é eletrificante, vem muita informação, mas, assim, livro, eu super apoio. O brasileiro, infelizmente, não tem esse hábito de ler tanto. Porém, nós estamos aí para modificar isso. Às vezes uma vida dedicada a um tema que a pessoa vai condensar em 200, 300 páginas. Então você está tendo acesso a o conhecimento de uma vida, às vezes por R$20. Eu não tive o prazer de conhecer gênios, digamos, Steve Jobs, mas eu posso ler o livro do Steve Jobs e ter um pouquinho de contato da genialidade dele. Então, nosso dia tem 24 horas, todo mundo é igual. Então, se a gente puder pegar um pouquinho e reservar para uma leitura, mas isso faz um bem danado, assim, não tem nem como explicar. Que bom que você tem esse hábito também. E uma coisa que eu percebi, pessoas de alta performance em diversas áreas têm esse hábito em comum, que é o hábito da leitura. Primeiro porque demonstra uma humildade de querer aprender, de saber que tem pessoas que sabem mais do que você, porque aquela pessoa que acha que sabe de tudo, na verdade, ela está deixando de modificar tanto. Nosso mundo muda tão rápido, às vezes uma criança vai te ensinar uma coisa que você não sabe. Então, esse hábito da leitura, ele faz-se necessário para todo mundo, e vou ler o seu livro indicado com certeza. Poxa, muito bom. E, inclusive, hoje, com as facilidades aí, Kindle da vida, eu adquiri um há pouco tempo. Pô, você põe não sei quantos mil títulos ali num aparelhozinho fácil, né, de manusear, de guardar, dura pra caramba. Não carrega peso na mochila, você vai para uma viagem, digamos, para um lugar remoto, você tem ali 10, 15, 20 livros que você vai ficar lendo, leva uma bateria externa, nossa,
Muito bom. E hoje em dia, outra coisa que, assim, se eu tiver que escolher entre as redes sociais mais proveitosas de aprendizado é o YouTube. Porque no YouTube você tem a oportunidade de, por exemplo, estar acompanhando pessoas, né, da sua área, ensinando, né, que hoje tem os YouTubers, pessoas que vivem disso, ou então querem se promover, ou seja o que for, até o teu caso mesmo. Que elas vão trazer conteúdo muito interessante, que você vai aprender muita coisa. Então, ao invés de ficar lá vendo a foto, né, de fulaninho posando, uma roupinha curta e tal, você vai lá, aprende alguma coisa. Exatamente. Se liga, se inscreve nos canais que tem conteúdo interessante. Que esses hábitos que vão transformar quem você vai ser no futuro, né? Tem uma informação curiosa e eu não sabia até há pouco tempo. O YouTube é a segunda maior ferramenta de busca do mundo, só perde para o Google. Então, desde como fazer uma feijoada, a monografia de física quântica, terceiro período da PUC, Rio Grande do Sul, muito específico, você acha no YouTube. O YouTube tem muito conhecimento bom, então cabe a nós saber fazer as pesquisas corretas. Né? Com certeza. Fazer o algoritmo do YouTube jogar a seu favor, né? Do Facebook, do tudo, né? Mas é difícil, mas, cara, vale a pena, dá para aprender muita coisa. Hoje a gente tem a chance de evoluir nos esportes, em tudo na vida, de uma maneira assim, independente. Se você souber pesquisar, né, você vai encontrar de tudo, sabe disso, né? Tipo, se eu quiser saber como o campeão do mundial faz para treinar e tal, você vai ter lá o vídeo dele no YouTube, é fácil, acesso. Muitas vezes até você manda a mensagem pro cara, o cara te responde. A gente está numa era que isso é incrível. É demais, realmente. Ovo gelado. Obrigado. Água gelada. Ricardo, um recado para uma pessoa, principalmente um jovem que queira seguir a sua paixão aí, se descobriu a paixão melhor ou se ainda não descobriu, seja ela o esporte, seja ela uma profissão inusitada, qual recado você daria para essa pessoa poder seguir esse sonho? Cara, ela tem que acreditar nela mesma. Eu acho que esse é a principal virtude assim, para você conseguir, pelo menos nessa área de esporte, eu diria, você tem que acreditar na sua capacidade. Porque às vezes é fácil você olhar para um campeão, alguém que teve um sucesso e falar assim, poxa, o cara teve aquilo porque ele tem alguma vantagem que eu não tenho. Entendeu? Então você sempre fica arrumando empecilhos para você não seguir aquele sonho, para não... Então você tem que acreditar e cair para dentro. E claro, tem estratégia, plano A, plano B, plano C. Se não der certo numa área, vai em outra e tal. Tem que ser também esperta nesse ponto, né? Mas eu diria para você acreditar na sua capacidade, porque a gente, até eu como biólogo posso falar, a gente é muito parecido. Geneticamente falando, mais de 99% do nosso DNA é a mesma coisa. Então, que muda, claro, a gente tem pessoas que vão ser mais talentosas para alguma coisa do que para outra, vai ter uma genética que vai ajudar um pouquinho numa coisa em relação a outra, mas essencialmente todo mundo é capaz de evoluir em qualquer área, entendeu? Um cara que hoje mal consegue fazer 1 minuto de apneia, eu tenho certeza que se ele seguir no caminho certo, ele vai ser capaz de chegar a 7 minutos. Uma marca que seria impossível. Pode ser que ele nunca vai vir a se tornar um campeão mundial, mas ele pode chegar muito mais longe do que ele imagina. Adorei. Bem isso, eu assino embaixo. Bacana. E você quer divulgar alguns dos seus projetos? Você já participou de cursos, seminários? A maioria das pessoas que eu converso, em quase todas as praias aí do Rio de Janeiro, te referem como mestre. Ah, o mestre Ricardo Bahia, esse sabe muito. Tal, se alguém quiser aprender com você, pode mandar um recado no Instagram, no YouTube. Com certeza, assim, eu abro turmas, né, para compartilhar um pouco do meu conhecimento. Criei um curso, desenvolvi um curso de apneia, para inclusive estar convidado a conhecer. É um compêndio do conhecimento que me fez chegar até onde eu consegui chegar. Eu dou um caminho, né, para quem deseja evoluir na apneia. Então, quem quiser me procura, que vai ser um prazer recebê-los. Pode ser nas redes sociais mesmo. Está aqui na descrição.
E a última pergunta, quem você gostaria de ver num próximo Thales Talk? Do Francis Ley, que foi pegar a Lula Francis ali, Ley, né? ou Barack Obama, a gente tenta chegar até ele? Cara, então, eu acho que você está num caminho que eu acho muito bacana do seu canal, que você está pegando referências das modalidades, de diferentes modalidades, do surf, do bodyboard, e às vezes são pessoas que pode não ser o cara, né, que está ali no topo, mas são pessoas que têm uma história, que fizeram a história do esporte, pessoas emblemáticas, folclóricas. E nesse contexto, eu acho que tá ficando muito bacana. Né? E aí, a gente conhecendo as histórias de pessoas que você nem imaginava, caramba, cara, tem tanta história. E, pô, é difícil, cara, tem muita gente. Você diz assim, de qual área? Isso pode ser qualquer área? Qualquer área. A primeira que vier na cabeça... Pô, eu admiro muito o Eric Poseidon, que é um cara amigo que ele também mergulha. Eu aprendo muito com ele quando eu vou lá pegar onda em São Conrado, e é um cara muito assíduo. Para mim ele é um exemplo de assiduidade, o cara que está sempre no mar, sempre procurando evoluir, o cara é muito disposição e também gosta de mergulhar. Então, assim, o surf aqui no Rio de Janeiro, na verdade, começou com o pessoal que fazia pesca submarina, né? Eram mergulhadores, quando o mar estava ruim para mergulhar, eles iam brincar ali com a prancha, ali no arpoador, tal. Começou mais ou menos o surf assim. E hoje é o contrário. Hoje a gente tem a maior dominância do surf e poucos pescadores submarinos. Então quem consegue ainda manter os dois, sai muita vantagem. O exemplo do fã, né, do Stefano Figueiredo, também é um cara que faz pesca submarina, mas você já entrevistou também. Então acho que seria legal fazer uma entrevista com ele. Pô, obrigado demais. Olha que interessante. Teve uma hora no início que você falou que nada é por acaso, até você estar aqui é por um propósito e tal. Eu tô pra falar com o Eric, sabe quando você é criança e vai pular a corda, você vai, não vai, porque eu sou muito fã dele e assisto todos os stories dele, tá sempre 4h30 da manhã, já tá indo pra pegar onda no maior mar, no menor, o cara muito dedicado assim à sua carreira, né? Foi um dos destaques da temporada, pegou ondas absurdas, concorreram a onda grande, maior onda do ano, onda da temporada e tal. E eu vejo que ele passa muito conteúdo de verdade, num mundo que cada vez está mais robotizado. Ele faz piada, ele vê os amigos trocando roupa de toalha, ele vai e filma. É um tipo de coisa que ele mantém legal. A criança viva dentro dele, é isso aí, que é bacana. Isso é muito legal. Então, Eric Poseidon, vou te mandar um direct e você será um dos próximos aí. É maneiro, valeu. Muito obrigado, Ricardo. Pô, obrigado, Thales. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí para a mensagem positiva chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal do Ricardo. Acompanhe ele no Instagram e é isso. Valeu, Thales. Obrigado aí, cara, pela oportunidade. Tamo junto. Valeu, obrigado.